Número 15. O país mais recluso da Terra. Existem países isolados e depois existe o Turcomenistão, escondido no coração da Ásia Central, cercado por desertos, antigas ruínas da Rota da Seda e intermináveis rodovias vazias. O Turcomenistão é frequentemente chamado de o país mais misterioso da Terra. A maioria das pessoas ao redor do mundo não sabe quase nada sobre ele. Muito poucos turistas conseguem entrar no país. A mídia estrangeira é fortemente restringida e muitas partes da vida cotidiana permanecem escondidas dos estrangeiros. Na verdade, durante anos, o Turcomenistão esteve entre os países menos visitados do planeta. E quando você ver como a vida aqui realmente, você vai entender o motivo. A primeira coisa que você percebe no Turcomenistão é o silêncio. Diferente das ruas lotadas de Bangkok, da energia caótica da Índia ou da vida noturna agitada da Europa, o Turcomenistão parece estranhamente vazio. A capital, Asgabat, parece quase real. Enormes edifícios de mármore branco se estendem por gigantescos bulevares com quase nenhum trânsito. Monumentos gigantes surgem do deserto como algo saído de um filme futurista. E à noite, ruas inteiras brilham sob luzes douradas, enquanto quase ninguém caminha do lado de fora. É bonito, mas também assustador. Asgabat detém um recorde mundial por possuir a maior concentração de edifícios de mármore branco em qualquer lugar da Terra. O governo gastou bilhões transformando a cidade em uma capital futurista repleta de palácios gigantes, hotéis de luxo, fontes e estátuas. Para onde quer que você olhe, existem estradas impecáveis, torres polidas e enormes praças vazias que parecem mais um cenário de cinema do que uma cidade real. E ainda assim, por trás dessa aparência moderna existe uma das sociedades mais isoladas do mundo. O acesso à internet no Turcomenistão está entre os mais restritos do planeta. Muitos sites internacionais e plataformas de redes sociais são bloqueados ou fortemente controlados. Jornalistas estrangeiros raramente conseguem acesso e turistas frequentemente viajam sob rígidas regulamentações. Até mesmo filmar em áreas públicas pode atrair atenção indesejada. Para muitos moradores, a vida é profundamente privada e as pessoas têm cuidado com o que dizem diante das câmeras. Mas esse mistério é exatamente o que torna o Turcomenistão tão fascinante. Porque quando você viaja além da capital de mármore polido, descobre um mundo completamente diferente. Fora de Asgabat, o país se transforma em paisagens desérticas intermináveis, vilarejos antigos e cultura nômade tradicional. Quase 80% do Turcomenistão é coberto pelo vasto deserto de Karakum, um dos desertos mais secos do mundo. Dirigir por horas através dessas terras vazias parece como atravessar outro planeta. Dunas de areia se estendem infinitamente até o horizonte, enquanto camelôs solitários vagam ao lado de estradas abandonadas sob o sol escaldante. E então, de repente, no meio do nada, você encontra um dos lugares mais estranhos da Terra, a cratera de gás de Darvaza. Apelidada de a Porta do Inferno, essa gigantesca cratera em chamas está pegando fogo há décadas. As chamas sobem da terra dia e noite, criando um brilho laranja aterrorizante, visível a quilômetros de distância. A lenda diz que engenheiros soviéticos acidentalmente incendiaram a cratera durante uma operação de perfuração, esperando que o fogo se apagasse depois de alguns dias. Em vez disso, ele nunca parou. Ficar ao lado desse enorme poço de fogo na completa escuridão do deserto parece quase real. O calor atinge seu rosto enquanto o vento do deserto uiva ao seu redor. Nenhuma cidade próxima, nenhum prédio, apenas um interminável deserto negro e um enorme buraco na terra queimando eternamente sob as estrelas. Momentos como esse tornam o Turcomenistão diferente de qualquer outro lugar do mundo. Mas talvez a coisa mais surpreendente sobre o país sejam as próprias pessoas. Apesar das regras rígidas e do isolamento, muitos moradores são incrivelmente calorosos, respeitosos e orgulhosos de sua cultura. A hospitalidade continua sendo profundamente importante nas tradições turcomanas. Os convidados frequentemente são recebidos com chá, pão, pratos de arroz e conversas intermináveis. A honra familiar e o respeito pelos mais velhos desempenham um papel enorme na vida cotidiana, especialmente fora da capital. E as mulheres do Turcomenistão frequentemente deixam os visitantes estrangeiros completamente impressionados.
As mulheres turcomanas são conhecidas por sua beleza única, traços faciais elegantes, longos cabelos escuros, vestidos tradicionais coloridos decorados com bordados detalhados. Diferente das culturas de moda fortemente ocidentalizadas, muitas mulheres aqui ainda usam com orgulho roupas tradicionais inspiradas em heranças nômades de séculos atrás. Os vestidos vermelhos vibrantes, joias de prata e padrões artesanais detalhados criam uma aparência marcante que parece profundamente conectada à antiga identidade do país. Mas a beleza delas é apenas parte da história. Educação, valores familiares e tradições culturais continuam sendo extremamente importantes para muitas mulheres na sociedade turcomana. Em público, o comportamento tende a ser modesto e respeitoso em comparação com muitas culturas urbanas modernas ao redor do mundo. Relacionamentos, casamento e reputação frequentemente são levados muito a sério, especialmente em comunidades menores. E isso cria um contraste único. De um lado, você tem cidades futuristas de mármore, monumentos luxuosos e enormes telas de LED. Do outro lado, tradições antigas, valores conservadores e estilos de vida do deserto que mal mudaram por gerações. O Turcomenistão parece preso entre dois mundos completamente diferentes. Até o transporte aqui parece incomum. Você frequentemente verá carros majoritariamente brancos circulando por Asgabat, porque veículos de cores mais escuras supostamente enfrentaram restrições na capital ao longo dos anos. As ruas são surpreendentemente limpas. Os espaços públicos são cuidadosamente mantidos. E diferente de muitos países onde o barulho do trânsito nunca para, as estradas do Turcomenistão frequentemente parecem estranhamente calmas e vazias. Às vezes, enquanto caminha por Asgabat, você pode sentir como se estivesse dentro de uma cidade perfeitamente projetada sem ninguém vivendo nela. E essa atmosfera estranha tornou o país famoso na internet. Vlogueiros de viagem que conseguem entrar no Turcomenistão frequentemente o descrevem como um dos lugares mais estranhos que já visitaram. Monumentos gigantes ficam em praças vazias. Enormes edifícios governamentais se erguem sob céus perfeitamente azuis com quase nenhuma pessoa por perto. Distritos inteiros parecem impecáveis e silenciosos. Para alguns viajantes, parece futurista. Para outros, perturbador. Mas não importa como você o descreva, o Turcomenistão é inesquecível. Porque em um mundo onde quase todos os países estão constantemente expostos através das redes sociais, do turismo e da internet, o Turcomenistão ainda parece escondido. Continua sendo um dos poucos lugares restantes na Terra onde o mistério ainda existe. E talvez seja por isso que tantas pessoas ao redor do mundo estão ficando curiosas sobre ele em 2026. Não porque seja luxuoso, não porque seja famoso, mas porque parece descobrir um mundo secreto que a maioria das pessoas nunca verá de verdade. Número 10. A verdade por trás do país mais barato do mundo. Você provavelmente já viu as manchetes na internet. O Turcomenistão é o país mais barato do mundo. Mas isso é realmente verdade? Bem, a resposta é muito mais complicada do que a maioria das pessoas imagina. À primeira vista, o Turcomenistão parece incrivelmente barato. Histórias sobre preços ultra baixos de combustível, serviços subsidiados e custo de vida acessível circulam pela internet há anos. E de certa forma, essas histórias são absolutamente reais. O Turcomenistão possui algumas das maiores reservas de gás natural da Terra. O país é incrivelmente rico em recursos energéticos. Enormes campos de gás escondidos sob o deserto geram riquezas gigantescas, e durante décadas, o governo utilizou esses recursos para subsidiar fortemente partes da vida cotidiana dos cidadãos. Em determinado momento, muitos moradores recebiam gás, eletricidade e água extremamente baratos. Os preços dos combustíveis eram famosos por estarem entre os mais baixos do mundo. Encher o tanque de um carro podia custar menos do que uma simples refeição de fast food em países ocidentais. Para estrangeiros ouvindo isso, parece quase impossível. Imagine viver em um país onde os custos de energia quase não existem. E em certas áreas, a vida realmente pode parecer surpreendentemente acessível em comparação com a Europa, América ou partes do leste asiático. Alimentos locais, transporte e alguns serviços podem custar muito menos do que os viajantes estrangeiros estão acostumados a pagar em seus países de origem. Mas é aqui que a realidade se torna mais complicada, porque barato nem sempre significa fácil.
A economia do Turcomenistão funciona de maneira muito diferente da maioria dos países que os turistas costumam visitar. Controles cambiais, importações limitadas e regulamentações governamentais criam um sistema financeiro único que pode ser difícil até mesmo para os moradores entenderem. Os preços de produtos importados, eletrônicos, artigos de luxo e marcas internacionais às vezes podem parecer inesperadamente caros ou até difíceis de encontrar. E embora alguns itens essenciais sejam subsidiados, os salários médios de muitos cidadãos comuns permanecem relativamente baixos em comparação com os padrões globais. Isso cria uma contradição estranha. Algumas coisas parecem incrivelmente acessíveis, enquanto outras partes da vida podem parecer surpreendentemente difíceis. Por exemplo, os mercados locais no Turcomenistão podem ser lugares fascinantes para explorar. Pão fresco, arroz, melões, especiarias, vegetais e alimentos tradicionais frequentemente são vendidos a preços muito mais baixos do que nos países ocidentais. O Turcomenistão é especialmente famoso por seus melões, considerados alguns dos mais doces da Ásia Central. Enormes bazares coloridos transbordam produtos locais, enquanto famílias negociam sob o calor do deserto. Caminhar por esses mercados tradicionais oferece um vislumbre da verdadeira vida cotidiana do país. E diferente da capital futurista de mármore mostrada nas imagens oficiais, os bazares parecem vivos, caóticos e profundamente autênticos. Vendedores gritam preços. Crianças correm pelos corredores lotados. O cheiro de carne grelhada preenche o ar. Antigos edifícios da era soviética ficam ao lado de modernos projetos de construção. É aqui que você começa a entender a verdadeira face do Turcomenistão. Não a imagem polida, não os rumores da internet, mas a realidade de pessoas comuns tentando construir uma vida dentro de uma das economias mais isoladas do mundo. A moradia também pode parecer surpreendentemente barata pelos padrões internacionais, especialmente fora das áreas de luxo. Em cidades menores e regiões rurais, o custo de vida costuma ser muito mais baixo do que nas grandes capitais globais. Mas os salários e as oportunidades econômicas também são muito mais limitados, especialmente para os jovens. Isso é algo que muitos vídeos sobre o país mais barato nunca mencionam. Preços baixos só importam se as pessoas locais realmente conseguem ganhar dinheiro suficiente para viver confortavelmente. E para muitos cidadãos, os desafios econômicos continuam sendo muito reais sob a superfície. Ainda assim, existe outro lado dessa história que continua atraindo viajantes curiosos. Porque apesar do isolamento, o Turcomenistão oferece experiências quase impossíveis de encontrar em qualquer outro lugar da Terra. Onde mais você pode dirigir através de desertos vazios intermináveis por horas sem ver outro veículo? Onde mais você pode ficar ao lado de uma gigantesca cratera de fogo eterno em completo silêncio? Onde mais você pode explorar uma capital futurista de mármore que parece congelada no tempo? E talvez o mais importante, onde mais você pode descobrir uma cultura que permanece tão intocada pelo turismo global? Essa singularidade dá ao Turcomenistão um tipo estranho de valor que o dinheiro não consegue medir facilmente. Para viajantes aventureiros, o país parece menos um destino de férias e mais como entrar em outra realidade. Até mesmo a comida aqui reflete essa mistura de simplicidade e tradição. A culinária tradicional turcomana é fortemente influenciada pela cultura nômade e pela história da Ásia Central. As refeições frequentemente incluem pratos de arroz, cordeiro, pão, sopas e carnes grelhadas cozidas sobre chamas abertas. O chá é consumido constantemente ao longo do dia e continua sendo uma parte importante da hospitalidade. Um dos pratos mais famosos é o plov, uma rica refeição de arroz preparada com carne, cenouras, cebolas e especiarias. Em muitas casas, os convidados são tratados com enorme respeito e recusar comida pode até ser considerado falta de educação. E embora o país possa parecer rígido visto de fora, muitos visitantes ficam surpresos com a gentileza que encontram nas pessoas comuns, especialmente quando os moradores percebem que estrangeiros viajaram uma distância tão grande apenas para conhecer sua pátria escondida. Para muitos cidadãos turcomanos, família, tradição e orgulho nacional continuam sendo profundamente importantes. Casamentos frequentemente são celebrações enormes cheias de música, dança, roupas coloridas e grandes reuniões que continuam até tarde da noite.
E mais uma vez, muitos viajantes ficam fascinados pela elegância e beleza das mulheres turcomanas durante esses eventos culturais. Vestidos tradicionais brilham com bordados e decorações de prata, enquanto antigos costumes se misturam com influências modernas. De muitas maneiras, o Turcomenistão ainda preserva uma identidade cultural que grande parte do mundo moderno já perdeu. Número 5. Mulheres bonitas sob restrições. O Turcomenistão é um dos países mais misteriosos da Terra. Escondida atrás de um rígido controle governamental, isolada de grande parte do mundo exterior, essa nação da Ásia Central continua sendo o lugar que poucos estrangeiros realmente compreendem. Mas entre as muitas coisas que despertam curiosidade global sobre o Turcomenistão, um tema aparece repetidamente: a beleza das mulheres turcomenas. Ao caminhar pelas ruas de Asgabat, especialmente durante feriados, eventos universitários ou celebrações nacionais, você rapidamente percebe a aparência elegante de muitas mulheres. Longos cabelos escuros, traços faciais marcantes, vestidos tradicionais coloridos decorados com bordados e um forte senso de moda misturado com identidade cultural criam uma atmosfera única que parece muito diferente de outros países da região. Os vestidos tradicionais turcomenos são especialmente fascinantes. Esses vestidos costumam ser vermelho vivo, verde ou roxo profundo, com padrões dourados costurados à mão. Muitas mulheres usam vestidos longos que refletem tradições nômades centenárias, enquanto os combinam com maquiagem moderna e tendências de moda de luxo. O contraste entre tradição e beleza moderna cria um estilo que parece ao mesmo tempo antigo e futurista. Mas por trás dessa beleza existe uma sociedade muito controlada. No Turcomenistão, a aparência nem sempre é uma questão de liberdade pessoal. Ao longo dos anos, relatórios de organizações internacionais e viajantes descreveram restrições não oficiais impostas à moda feminina, penteados, cosméticos até cirurgias estéticas. Certos procedimentos de beleza, como preenchimento labial, extensões de cílios ou cabelo tingido, supostamente foram desencorajados ou restringidos em alguns setores públicos. Mulheres que trabalham em escritórios do governo ou universidades às vezes precisam seguir regras rígidas de aparência. Em alguns casos, vestidos tradicionais são incentivados em vez da moda ocidental. Cabelos longos podem ser preferidos, e roupas conservadoras geralmente são esperadas em ambientes oficiais. Essas expectativas sociais criam pressão para se encaixar em uma imagem específica considerada apropriada pelas autoridades e pela sociedade. E ainda assim, apesar dessas restrições, as mulheres turcomenas continuam se expressando através da elegância e do estilo. Salões de beleza em Asgabat continuam populares. A cultura dos casamentos no Turcomenistão também é incrivelmente glamourosa. Durante os casamentos, as mulheres usam vestidos luxuosos cobertos de joias, bordados dourados e decorações brilhantes. Algumas celebrações de casamento parecem quase reais, com enormes salões de banquete, decorações caras e desfiles de moda dramáticos que rivalizam com eventos de celebridades em países mais ricos. As redes sociais também começaram a influenciar as gerações mais jovens. Embora o acesso à internet no Turcomenistão seja fortemente restrito em comparação com a maioria dos países, muitos jovens ainda acompanham tendências globais de moda através de acesso online limitado e mídia estrangeira. Alguns sonham em se tornar modelos, influenciadores ou empreendedores apesar das barreiras ao redor deles. Mas a vida diária de muitas mulheres continua complicada. O Turcomenistão ainda é uma sociedade conservadora onde as expectativas familiares são extremamente fortes. Especialmente nas áreas rurais, os papéis tradicionais de gênero dominam a vida cotidiana. Muitas mulheres frequentemente são esperadas para focar nas responsabilidades familiares, casamento e manutenção das tradições culturais. Críticas públicas às autoridades ou às normas sociais podem ser arriscadas, o que significa que muitas pessoas evitam falar abertamente. Isso cria uma contradição estranha dentro do país. De um lado, você vê glamour, casamentos luxuosos, aparências impecáveis, uma capital projetada para parecer futurista e rica. Do outro lado, existem controles sociais rígidos, liberdade limitada de expressão e forte influência do governo sobre a vida diária. Para muitos estrangeiros, o Turcomenistão quase parece irreal, como um país congelado entre o luxo moderno e o controle no estilo soviético. E talvez seja isso que torna o Turcomenistão tão fascinante para o mundo.
Sob os edifícios de mármore e a moda elegante existe uma sociedade cheia de regras silenciosas, pressões ocultas e histórias que poucas pessoas chegam a ouvir. Número 1. Asgabat, a capital mais branca do planeta. Imagine chegar a uma capital onde quase todos os edifícios ao seu redor brilham intensamente em branco sob o sol do deserto. Enormes torres de mármore se estendem por bulevares gigantescos e vazios. Monumentos gigantes surgem do chão como cenas de um filme de ficção científica. As ruas são impecáveis. A arquitetura parece surreal. E às vezes, a cidade quase parece perfeita demais para ser real. Bem-vindo a Asgabat, a capital do Turcomenistão e uma das cidades mais estranhas da Terra. Asgabat detém um recorde mundial por possuir a maior concentração de edifícios revestidos de mármore branco em qualquer lugar do planeta. Milhares de estruturas espalhadas pela cidade são cobertas com mármore branco importado de países como Itália e Turquia. Prédios governamentais, complexos residenciais, hotéis, museus e monumentos refletem a luz do sol de forma tão intensa que partes da cidade brilham durante o dia. Vista de cima, Asgabat parece quase futurista. Grandes rodovias cortam distritos perfeitamente planejados. Fontes gigantes lançam água no ar do deserto. Estátuas douradas ficam em enormes praças públicas. Telões de LED decoram edifícios enquanto carros de luxo circulam por ruas incomumente silenciosas. Mas o que realmente choca a maioria dos visitantes não é apenas a beleza da cidade, é o vazio. Para uma capital, Asgabat frequentemente parece estranhamente silenciosa. Muitos turistas a descrevem como uma das capitais mais silenciosas que já visitaram. As estradas são extremamente limpas, o trânsito é limitado em comparação com outras capitais asiáticas, e grandes áreas da cidade parecem quase intocadas por multidões. Alguns viajantes até comparam Asgabat a um cenário de filme em vez de uma cidade viva. O governo investiu bilhões de dólares transformando a capital em um símbolo de orgulho nacional. Grandes palácios, complexos olímpicos, hotéis de luxo e monumentos gigantes foram construídos para mostrar ao mundo a imagem do Turcomenistão. Um dos marcos mais famosos é o Monumento da Independência, cercado por enormes parques e jardins cuidadosamente mantidos. Outra estrutura famosa é o Centro Cultural e de Entretenimento Além, lar de uma das maiores rodas gigantes cobertas do mundo. À noite, Asgabat se torna ainda mais surreal. Muitos edifícios se iluminam com exibições coloridas de neon, enquanto monumentos gigantes brilham contra o céu escuro do deserto. As estradas vazias, as torres de mármore brilhantes e a iluminação futurista fazem a cidade parecer quase de outro mundo. Alguns visitantes dizem que dirigir por Asgabat à noite parece entrar em uma cidade secreta de bilionários no meio do nada. E ainda assim, por trás de todo esse luxo, existe outra realidade. O Turcomenistão continua sendo um dos países mais isolados e rigidamente controlados do mundo. O acesso à internet é fortemente restrito. A mídia estrangeira é limitada. O jornalismo independente é raro. Turistas frequentemente precisam de guias e enfrentam regras rígidas de viagem. Esse isolamento criou uma atmosfera onde muito pouca informação sai do país em comparação com a maioria das nações modernas. Ao mesmo tempo, a economia apresenta uma grande contradição. Apesar dos enormes projetos de mármore e da construção luxuosa, muitos cidadãos comuns enfrentam dificuldades econômicas. Restrições cambiais, inflação e oportunidades limitadas de emprego afetam a vida diária há anos. Fora da capital, as condições podem se tornar muito menos glamourosas do que a imagem polida mostrada em Asgabat. Mas o governo continua apresentando a cidade como um símbolo de perfeição, modernização e identidade nacional. Até mesmo a cor branca carrega simbolismo na cultura turcomena. O branco é frequentemente associado à pureza, prosperidade e grandeza. Essa obsessão pelo mármore branco transformou Asgabat em algo completamente único na Terra, uma capital diferente de qualquer outro lugar. E talvez essa seja a melhor maneira de descrever o próprio Turcomenistão. Um país cheio de contradições. Luxuoso, mas isolado. Moderno, mas fortemente controlado. Belo, mas misterioso. E bem no centro de tudo isso está Asgabat, a deslumbrante capital branca surgindo do deserto como uma cidade de outro mundo. E isso é apenas o começo da realidade oculta do Turcomenistão.
De enormes crateras em chamas no meio do deserto, a silenciosa cidade de mármore branco que parecem completamente abandonadas, este país parece menos uma nação normal e mais um mundo secreto escondido do resto da humanidade. Mas agora queremos ouvir você. Você realmente visitaria o Turcomenistão em 2026? Ou este é um dos países mais estranhos que você já viu no YouTube? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou dessa jornada por uma das nações mais misteriosas do mundo, não se esqueça de destruir o botão de like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o próximo documentário vai ainda mais fundo em lugares que a maioria das pessoas nunca verá. Até a próxima vez. Continue explorando o lado oculto do nosso mundo.